E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a função de Euler, tá? Bom, vejamos o seguinte. Você tem um número n e nós queremos saber o seguinte. Nós queremos saber quantos são os inteiros positivos menores do que ou iguais a n e que são relativamente primos com n, ok? Ou seja, a gente tem o seguinte. A gente vai pegar todos os números de 1, 2, 3 até n. Vai olhar para todos esses números aqui, n-1, n, vai olhar para todos esses números que estão aqui, e a gente quer saber quantos desses números aqui que são relativamente primos com n. Lembra que relativamente primo, quando é que dois números são relativamente primos? Quando o MDC entre eles é 1, ok? Então o que a gente faz? A gente vai olhar para esse conjunto que está aqui, ó, o conjunto de todos os números inteiros, maior do que 0, e cujo MDC desse número, né, com o n é 1. E a gente vai contar quantos são os elementos desse conjunto, tá? Essa barra aqui quer dizer número de elementos, tá? Então a gente olha para esse conjunto aqui e vê quantos elementos tem nesse conjunto, ok? E chama isso aqui de, a gente vai chamar isso de φ de n. Por exemplo, se eu pegar n igual a 1, quanto é o φ de 1? Bom, quem são os números que são menores do que 1 e que são menores ou iguais a 1 e que são relativamente primos com 1? Eu só tenho 1, né? Então, o φ de 1 é 1. Se a gente olhar para o n igual a 2, e a gente calcular, né? Procurar quem são os números relativamente primos com 2 e menores do que ou iguais a 2, vão ser quem? Bom, a gente vai ter que calcular o MDC de 2 e 1 e o MDC de 2 e 2. Aqui dá 2, mas aqui dá 1. Então nós só temos apenas um número. No caso, só o 1. Tá? Então o φ de 2 é 1. Se a gente fizer a mesma coisa por 3, quanto é o φ de 3? Vamos olhar então quem são os números que são menores ou iguais a 3 e que são relativamente primos com 3. Então a gente vai ter que calcular o MDC de 3 e 1, o MDC de 3 e 2. Bom, depois do 1, certo? A gente não precisa mais calcular o MDC do número e ele próprio, porque o MDC, né, de n e n, certo? Se esse cara aqui é maior que 1, é sempre n e n maior que 1, certo? E aí não vai ser relativamente primo, né? Então a gente vai pegar só os que são realmente estritamente menores, tá? Então aqui no caso basta pegar o 3 e o 2. Então no caso aqui os dois caras servem, né? Então aqui o φ de 3 é 2. Se a gente olhar para o 4, φ de 4 vai ser quanto? Vai ser 2. Por quê? Aí você vai ter que calcular o que? O MDC. Você vai olhar 1, 2, 3 e 4. O MDC de 1 e 4 é quanto? É 1. O MDC de 2 e 4 já não é 1, tá? Mas o MDC de 3 e 4 é 1. Ok? Ou seja, o MDC de 1, de 4 e 1 é 1. O MDC de 2, o de 4 e 2 aqui é 2. E o MDC de 3 e 4 é 1. Ou seja, então quantos desses números aqui são relativamente primos com 4? Só 2. Então o φ de 4 é 2. E o φ de 5 é 4. Ok? Vamos aqui para algumas propriedades. Se eu tenho um número primo, tá? Se P é primo, então o φ de P é P menos 1. Isso aqui é fácil de você verificar, né? Porque se esse número é primo, então se eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, né, até P menos 1 e P, então quantos desses números aqui são relativamente primos com esse cara? Todos esses aqui, né? Então qualquer número daqui para cá, de 1 até P menos 1, se eu calcular o MDC de P e 1, dá 1. De P e 2, dá 1 também. Ou seja, exatamente porque esse cara é primo, certo? Então, se o número P é primo, o φ dele, ou seja, o φ de P, é P menos 1. Então, bem simples calcular, né, o φ quando o número é primo. Se o número agora, ainda na mesma, né, considerando ainda o número primo, se P é primo, então φ de P elevado a alfa
é igual a P elevado a alfa vezes 1 menos 1 sobre P. Tá? Vamos ver isso aqui. Por que que vai ficar isso aqui? Bom, para verificar essa propriedade, o que a gente vai fazer é contar todos os números, né? A gente vai construir uma tabela com todos os números de 1 até P elevado a alfa. Ok? Então a gente coloca assim: 1, 2, 3, P menos 1, P. Depois de P, vem P mais 1, P mais 2, P mais 3, até 2P. Depois, 2P mais 1, 2P mais 2, 2P mais 3, até 3P. Ok? E assim vai. Se você reparar, né, nessa última coluna aqui, nós temos 1P, 2P, 3P, obviamente vai aparecer 4P, 5P, 6P, ok? E naturalmente vai aparecer, em algum momento vai aparecer um P multiplicado por P, né? Que é P quadrado. Depois, em algum momento posterior, P quadrado vezes P. E assim vai. Até, né, P ao cubo, até chegar no momento em que vai ser P elevado a alfa menos 1 vezes P. Só que P elevado a alfa menos 1 vezes P, isso aqui é quanto? É P elevado a alfa. Ok? Se você olhar para cá, todos esses termos aqui, dessa última coluna, nenhum deles é relativamente primo com P elevado a alfa. Tá? Nenhum desses caras aqui, 1P, 2P, 3P, até chegar aqui, nenhum desses caras é relativamente primo com alfa, com P elevado a alfa. Por quê? Porque todos eles vão ser divisíveis por P, né? Tá? Ou seja, então nenhum desses caras aqui, nenhum são relativamente primos com P elevado a alfa. Então, quem são? O que a gente está querendo fazer? A gente está querendo contar. Daqui, a gente quer saber de todos esses números de 1 até P elevado a alfa, a gente quer saber quem são, de todos esses números aqui, quem são aqueles que são relativamente primos com alfa. Então, basta a gente fazer o quê? Dessa quantidade total, tirar aqueles que não são relativamente primos com P elevado a alfa. No caso, esses aqui. Então, quantos números nós temos aqui? Quantos números aqui que aparecem aqui? Basta a gente contar esses primeiros, esses números que aparecem aqui, né? 1, 2, 3, até quanto? P elevado a alfa menos 1. Ok? Então, quanto vai ser o φ de P? O total de números de 1 até P elevado a alfa é P elevado a alfa. Tirando o número de termos que não são relativamente primos com P elevado a alfa, que é isso aqui, então a gente vai ficar com quanto? A gente pode colocar o P elevado a alfa em evidência e aí fica isso aqui, tá? Que é aquela fórmula que nós apresentamos. Uma terceira propriedade é essa daqui. Se eu tenho dois números, m e n, relativamente primos, então o φ de m vezes n é o φ de m multiplicado por φ de n, tá? Essa daqui eu não vou fazer agora, certo? Uma demonstração, vou fazer em outro vídeo, porque eu quero já de cara já mostrar uma outra coisa. No caso, é essa propriedade aqui. Se eu tenho n dessa forma aqui, bom, você lembra que qualquer número, tá? Ele pode ser escrito como produto de fatores primos, né? Então você tem um número n fatorado, certo? P1, P2 e PK, esses números que estão aqui, P1, P2 até PK, são números primos, né? E aqui só tem os expoentes. Então qualquer número ele pode ser escrito dessa forma aqui, ok? Basta lembrar da fatoração. Por exemplo, o 12, né? É 4 vezes 3. E 4 é 2 ao quadrado vezes 3. Então, qualquer número ele pode ser escrito dessa forma aqui, onde, né, esses PIs aqui, são primos, tá? Só para lembrar. Bom, se você pega um número, né, e escreve ele na forma fatorada, quanto é o φ desse número aqui? Ok? Pelo que a gente acabou de ver, qualquer dois desses números aqui são relativamente primos, tá? Então, esse número aqui, esse aqui, P1 elevado a alfa 1 e P2 elevado a alfa 2 são relativamente primos. Então, pelo que a gente acabou de ver, se tem dois números que são relativamente primos, calcular o φ desse número aqui é simplesmente calcular o φ desse número e multiplicar, tá? Como eu tenho vários aqui, né? Então o φ desse cara aqui vai ficar quanto? O φ desse aqui,
φ de P1 elevado a alfa 1 vezes o φ desse cara aqui, φ de P2 elevado a alfa 2, e assim vai, até chegar esse último cara aqui, o φ de PK elevado a alfa K. E aí agora a gente já sabe como é que calcula isso aqui, né? Como é que calcula o φ de P1 elevado a alfa 1, porque P1 aqui é primo, nós estamos considerando esses números primos. Isso aqui vai ser quanto? Vai ficar P1 alfa 1, que multiplica 1 menos 1 sobre P1. Aqui a mesma coisa, P2 alfa 2, que multiplica 1 menos 1 sobre P2. E assim vai, até o último, PK alfa K, 1 menos 1 sobre PK. Se você juntar esses caras aqui, ó, isso vezes isso, até chegar aqui, o que você tem na verdade é o N, né? Então, essa expressão aqui na verdade vai ficar N vezes isso que está aqui, tá? Por exemplo, se você tem N igual a 36, isso aqui dá o quê? 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. E aí você pode dizer que é simplesmente quem? N, olhando para a fórmula, N, que multiplica quem? 1 menos, quem são os fatores primos aqui? O 2 e o 3. Então é 1 menos 1 sobre 2 vezes 1 menos 1 sobre 3. Tá? Faz a continha, dá 12. Tá ok? Bom, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, gente. Valeu!